Capítulo 9. O que há, pois, em um nome? O que se chama rosa, com outro nome, teria o mesmo perfume. Shakespeare. Londres, 17 de junho de 1805. Depois de chegarmos a Londres, percorremos um curto trajeto até a casa do Sr. Burman, na Bloomsbury, mas demoramos em nossa rota por causa do alto fluxo de caleças e outras carruagens nas ruas. Que odor é esse, Sr. Julius? Gritou Richard, colocando parte da cabeça para fora da janela. É Londres, senhor. Logo vai se acostumar. Por Deus! Não quero me acostumar, reclamou Richard, ao fazer uma careta. É incrível a quantidade de excremento de animais pelas ruas, mas que logo são recolhidos por homens que cumprem essa função de limpar as vias principais. Um trabalho cansativo, imagino eu, pois logo em seguida as ruas voltam a ficar sujas da mesma forma. Mas a verdadeira surpresa da viagem foi a chegada, pois esperávamos ser recebidos na mansão apenas pelos criados. Mas não foi bem assim que aconteceu. Não esperava encontrá-lo aqui, Sr. James, disse o Sr. Julius, ao descer da caleça e cumprimentar alguém que eu ainda não podia ver. Sr. Julius, eu moro aqui, foi a resposta dada em um tom amistoso. Eu sei, senhor, mas seu pai disse que... Tenho certeza de que qualquer coisa que ele disse não valerá para mim. Ressoou calmamente a voz, que parecia se aproximar ainda mais da caleça. Eu e Richard nos entreolhamos confusos. O Sr. Burman tem um filho. Nem sequer sabíamos disso. Então, eu e Richard também descemos e surgimos diante do tal Sr. James. Ele nos olhou primeiro com curiosidade, depois com estranheza, e por último, ao colocar os olhos sobre mim, pareceu ter visto um fantasma, tão pálido ficou. Sr. James, estes são o Sr. Richard Gibbons e sua irmã, a senhorita Dolores Gibbons. Apresentou-nos o Sr. Julius. Saudei o Sr. James com um leve baixar de cabeça e em seguida lancei sobre ele um olhar altivo, pois não apreciei a forma como ele me encarou. Além disso, não desejava que a primeira impressão dele sobre mim fosse a de uma menina mísera e fraca com a qual pudesse tripudiar. Sendo assim, decidi mostrar a ele que seria melhor se distanciar de mim, pois eu não me deixaria ser humilhada. Perdoe-me, mas estou confuso, disse ele após cumprimentar meu irmão. Há mais alguém a caminho? Perguntou com o semblante crispado, dirigindo-se ao Sr. Julius. Não, senhor, vieram apenas o Sr. Richard e a senhorita Dolores. E meu pai, por que não veio? Imaginei que ele viria junto com sua noiva, disse James, fazendo uma expressão confusa. Então eles virão quando? Eles quem, Sr. James? Ora, meu pai e a tal noiva. Sr. James, a senhorita Gibbons é a noiva do seu pai, revelou Julius, voltando-se para onde eu estava com meu irmão, causando em mim grande desconforto. O senhor não recebeu a carta de seu pai? Sim, Julius, respondeu James, a voz quase morrendo e os olhos surpresos estagnados em mim. Recebi uma carta na qual meu pai me dava ordens expressas para que eu fosse para Dorsetshire imediatamente. Disse-me que precisaria de mim na House Flowers e contou que viria para Londres com sua noiva e o irmão dela. Falou que gostaria de deixá-los mais à vontade. Então, até certo ponto, posso dizer que estou bem informado. E, olhando novamente para mim, acrescentou, ou nem tanto. Seu pai necessitou ficar em Wolgarston por mais uma semana. Depois ele também virá. Amanhã mesmo devo voltar para buscá-lo.
Imagino que ele já soubesse que não viria agora antes mesmo de me escrever, disse o Sr. James para si mesmo. Bem, foi uma viagem cansativa para o senhor e para os animais. Não pode partir amanhã. Deve repousar por alguns dias e deixar os cavalos descansarem antes de enfrentar o caminho de volta. Perdoe-me, senhor, mas não posso. São ordens do seu pai que eu regresse imediatamente, então devo apenas passar uma noite aqui. Não importa, Július, não vou deixar que parta sem que faça antes um bom repouso. Não é por você, é pelos cavalos, disse sério, mas quando eu já estava pronta para arregalar meus olhos de incredulidade diante daquelas palavras, o Sr. James deu uma risada e abraçou o cocheiro. Ele o abraçou. Meus olhos se expandiram da mesma forma, pois jamais vi um patrão tratar tão intimamente um criado. Senhor James, o que seus hóspedes vão pensar? Disse o Senhor Julius com um sorriso fraco e tímido. Pode agora, por favor, parar de me chamar de Senhor James, foi a resposta. Percebo que o senhor frisou bem a palavra. Continua o mesmo teimoso de sempre. Por que decidiu permanecer se recebeu recomendações de seu pai para partir? O senhor Júlio o avaliou com crítica. Penso que adoro contrariá-lo. É um divertimento e tanto, respondeu o senhor James, devolvendo-lhe um sorriso, e se voltou para mim e meu irmão tão calados como se não tivéssemos língua. Bem, sejam muito bem-vindos. Que a estada em Londres seja agradável para todos. E peço desculpas por me encontrarem nesta casa quando meu pai determinou que eu partisse. Mas não pude deixar de discordar sobre os senhores só se sentirem à vontade sem mim aqui. Ao contrário, sinto-me no dever de acolhê-los como puder até que meu pai chegue e garantir que aproveitem Londres como se deve. Obrigada, senhor, respondi. A casa é sua e não deveria mesmo ter de partir para que fôssemos recebidos. Mesmo porque, pelo que noto, parece haver espaço para todos. Bem observado, falou o Sr. James com um tom que eu não soube identificar se era sarcasmo ou simpatia. Enquanto o acompanhávamos, eu desinteressadamente pus-me a olhá-lo de soslaio, buscando nele algum traço do seu pai. Não encontrei nada que fosse semelhante entre eles e então julguei que o Sr. James tinha a fisionomia da mãe. Seus olhos são verdes e os cabelos castanhos. Ele é um homem alto, de pele clara e com feições harmoniosas, um belo nariz e lábios, mas que eu não posso detalhar com mais perfeição, pois ele se virou para mim no instante em que eu o inspecionava, fazendo com que meu rosto se aquecesse de constrangimento. Vou pedir à senhora Holly que acompanhe a senhorita ao pavimento superior, onde ficam os aposentos. A senhorita pode ocupar qualquer um que desejar, mas devo dizer que talvez prefira o último à esquerda, que tem a melhor vista. E virando-se para meu irmão, acrescentou: o senhor também esteja à vontade. A governanta, uma senhora baixinha de cabelos loiros, com fios grisalhos e de nome Holly, conduziu-me ao pavimento superior enquanto Richard saía com o Sr. Julius para buscar nossos pertences na carruagem. Meus olhos percorreram os móveis e objetos de decoração que encontraram pelo caminho. Poltronas luxuosas revestidas de veludo, esculturas e vasos belíssimos, lustres de cristais e quadros que ocupam uma parede inteira são alguns dos objetos que adornam o local, bem como detalhes decorativos nas paredes e teto, que parecem serem feitos de ouro. O corredor do segundo pavimento é extenso e contém vários quadros, com pinturas de anjos, paisagens e também um retrato de uma linda mulher jovem de cabelos castanhos e olhos verdes.
A pintura é tão real que parece estar viva. Mas os olhos daquela jovem, embora lindos, transmitem uma melancolia silenciosa. Essa é Emily, a antiga senhora desta casa, informou-me a senhora Holly, após perceber minha curiosidade diante da imagem. Ela era muito bela, disse-lhe admirada, e muito bondosa e gentil, acrescentou. A senhora a conheceu? Perguntei interessada. Sim, muito. Trabalho nesta casa antes mesmo do Sr. James nascer. Fui dama de companhia de Emily e nos tornamos amigas, pois tínhamos a mesma idade. Quando ela se casou com o Sr. Burman, me pediu para que viesse com ela morar aqui. Posso perguntar como ela morreu? Já está perguntando, disse a senhora Holly, elevando uma sobrancelha, mas me olhou com ternura e não com repreensão. Emily morreu após o parto, quando deu à luz seu primeiro filho James, há 23 anos. Oh, sinto muito, falei, surpresa. Aquela era uma informação da qual eu não tinha conhecimento até então. Não sinta, pois Emily partiu feliz por ter o filho nos braços, acariciando James e cantando para ele. James é igualzinho à mãe, disse a senhora Holly com um suspiro, falando do jovem patrão com mais carinho do que, até então, havia demonstrado. Sim, eles são muito parecidos, concordei imediatamente. Não estou me referindo à beleza, senhorita. Oh, não, nem eu. Embaracei-me. Bem, referia-me à semelhança física, mas não. E eu, a beleza que vem de dentro, completou a senhora Holly com um sorriso. Bem, dizer que o Sr. James é muito parecido com a mãe é certamente lhe oferecer um elogio, pois a senhora Emily era linda. E posso dizer que seus traços eram de pura perfeição. Entretanto, devo ter corado violentamente ao elogiar a graça de Emily e imaginar que a senhora Holly pudesse pensar que eu insinuava que James era muito bonito também. Não, essa não foi minha intenção. Além do mais, de que serve a beleza e quais são suas garantias? A senhora Holly elogiava a beleza interior de James, mas apenas considerei isso como um enaltecimento natural que os empregados vivem a prestar aos patrões. O Sr. James não pode ser tão diferente do pai. Andamos até a última porta do corredor e a governanta a abriu para que eu visse o aposento. Foi o primeiro cômodo que ela me mostrou e cheguei a prender a respiração. Acredito que daria para uma família inteira viver naquele lugar com muito conforto. Além de ser enorme, possui várias janelas, uma sala de banho e uma biblioteca. A decoração é um pouco soturna demais, o que me causou uma sensação desagradável, apesar da suntuosidade. Este é um dos melhores aposentos desta casa, senhora Gibbons, disse-me a governanta, senão o melhor. Tenho certeza de que sim, falei sorrindo para a gentil senhora, mas então me virei e congelei meus pés no chão ao ver o que havia sobre a lareira. Há um retrato do Sr. Burman. Falei, sentindo arrepios de horror. O Sr. Burman tem preferência por ficar neste aposento quando vem a Londres. Então, por que está oferecendo este para mim? Expandi meus olhos ressabiada. Bem, o Sr. James pediu que eu mostrasse todos, inclusive este, para a senhorita. Pois eu nunca escolheria este. Desculpe-me, mas não precisava nem mesmo tê-lo mostrado a mim. Suspirei fundo e saí imediatamente daquele aposento carregado e voltei para o corredor onde a senhora Holly me acompanhou e começou a me mostrar todos os outros aposentos que havia na casa. Senhora Holly, qualquer aposento deve servir. Peço que indique qualquer um deles. Não há necessidade de me mostrar os demais. Falta só um, senhorita, disse ela, e abriu a porta do último aposento do corredor, do lado oposto ao que ficava o do Sr. Burman.
Este parece ótimo, na verdade é ótimo. Falei entrando no quarto pequeno e claro. Nele há apenas uma cama, uma escrivaninha e um roupeiro. As cores agradáveis da parede e da tapeçaria dão um toque simples e sereno ao lugar. Tem certeza? Os outros aposentos para hóspedes são muito melhores do que este. O que há de errado com este? Inquiri. Não há nada errado, senhorita. Ele foi ocupado recentemente? Questionei olhando para a lareira e vendo cinzas de lenha recém-queimada. Então, olhei mais atentamente e notei que havia 2 livros sobre a escrivaninha. Um deles era Hamlet, de Shakespeare, e o outro tinha apenas uma capa de couro azul e desgastada, mas nada gravado na frente. Aproximei-me do livro de Shakespeare e em pensamento li a página aberta, marcada por uma pena branca. Dúvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor. Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor, duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Este é o aposento do Sr. James, revelou a Sra. Holly. Do Sr. James? Senhora Holly, por que está me mostrando aposentos que eu não posso escolher? Por que não me mostra apenas os disponíveis? Falei sentindo meu corpo se aquecer pela indignação que me acometeu. Senhorita, este está disponível caso o queira, falou ela calmamente. O Sr. James disse-me que a senhorita poderia escolher qualquer um. Então lhe perguntei sobre este e sobre o do Sr. Burman. Todos. Deve mostrar todos e deixar que a senhorita Gibbons escolha o seu preferido, disse ele. Pois bem, então ele deverá se mudar, pois este é o meu preferido. Sentenciei ainda um pouco afetada. Caminhei até a janela daquele aposento e vi o Sr. James ajudando meu irmão e o Sr. Julius a retirar nossos pertences da carruagem. O Sr. James olhou para cima e eu me escondi no mesmo instante, voltando o corpo rapidamente para fora da sua visão. Com isso, algo muito atrevido e inoportuno aconteceu. Foi um estranho palpitar em meu peito. Mas não se deveu ao fato de tê-lo visto, mas sim de ele ter me surpreendido olhando da janela. E eu fiquei durante algum tempo maldizendo a coincidência que foi ele ter voltado o rosto para cima, exatamente no minuto em que me pus naquele local. Não acredito que tenha feito isso. Richard riu ao meu lado quando fomos caminhar pelo jardim. Foi escolher logo o aposento do Sr. James. Assim ele aprenderá a pensar mais antes de falar. Disponibilizou qualquer um dos aposentos para que eu escolhesse, e assim o fiz. Por que ele fez isso? Se não quisesse ceder o dele, não deveria tê-lo deixado à disposição. Além do mais, é o aposento menos suntuoso daquele corredor. Combinou perfeitamente com o meu gosto, além de ser o mais distante do aposento do Sr. Burman. Mesmo assim, foi muito audacioso da sua parte tê-lo aceitado. Isso foi uma provocação, Richard, não vê? O que foi uma provocação? Isso tudo de me deixar escolher entre todos os aposentos, ele estava me avaliando. É justo dizer isso? Não seria apenas uma cortesia? Ah, Richard, que inocente! Uma cortesia tal qual o Sr. Burman nos oferecia. Não espere cordialidade de pessoas assim. Não uma que seja sincera, sem propósitos. Além disso, o Sr. James não nos conhece, mas viu a forma como ele me olhou. Certamente deve pensar que sou uma moça atrás de vantagens e já estava pronto para me ver dando ordens aos empregados, escolhendo quartos e determinando regalias. Você não é assim. Não sou, mas ele não sabe. Não, Lola, você não é assim como está sendo agora. Nunca foi de julgar alguém dessa forma. Sei que está sendo difícil para você, mas espere um pouco para avaliar tão mal o Sr. James. Ah.
Suspirei profundamente. Está certo, Richard, mas como posso pensar bem dele se ele é filho do Sr. Burman? O que tem isso? Só porque é filho precisa ser igual ao pai? Ah, não duvido que seja, mas quanto ao aposento, acredita que ele se importará? Perguntei, avaliando se não havia passado dos limites. Com certeza não vai, ou, como você mesma disse, não teria oferecido. Ademais, o Sr. James não parece ser o tipo de homem que se zangue com qualquer coisa. Você não reparou mesmo no jeito dele? O que há para ser reparado? Penso que não observei nada de especial, fiz-me indiferente. Nossa, Lola, você já foi muito mais esperta. O Sr. James é uma boa pessoa. Não posso crer que não tenha notado como foi gentil com o Sr. Julius, preocupado com seu descanso. Ele mesmo veio nos ajudar a retirar nossos pertences da carruagem. E além disso, você viu o abraço que ele deu no Sr. Julius? O homem chegou a ruborizar. Isso eu vi, sim. Mas ele ainda é o filho do odioso Sr. Burman, falei novamente. E além disso, eles têm o mesmo nome. Lola. Então vai mesmo julgá-lo apenas por ser filho de quem é, e até mesmo pelo nome que tem. Já disse, isso não combina nada com você. E se bem me recordo, as palavras do Sr. James foram bem claras. Tenho certeza de que qualquer coisa que ele disse não valerá para mim. E adoro contrariá-lo. É um divertimento e tanto. Que memória louvável! Lola, isso aconteceu há menos de 2 horas. Me espanta que você não se recorde. Não devo ter colocado muita atenção no que ele dizia. Enquanto eu e Richard conversávamos, fomos surpreendidos pelo Sr. James em pessoa, que foi ao jardim para falar conosco. Por pouco não me sobressaltei ao ouvir sua voz atrás de mim e de meu irmão, pois falávamos dele alguns segundos antes de nos chamar. Aí estão, disse ele ao se aproximar. Agora que estão bem acomodados, precisam me acompanhar em um jantar especial que a senhora Holly mandou preparar. Devem estar famintos, com certeza, sim. Foi uma viagem longa, falou Richard simpático. Mas paramos diversas vezes para nos alimentar, Richard, afirmei séria. Graças a Deus, Richard riu. Do jeito como disse, parece que ficamos a viagem inteira sem comer. Acrescentei e olhei de soslaio para o Sr. James. O Sr. Julius não permitiria isso, argumentou o Sr. James com um meio sorriso. Oh, sim. Ele foi muito atencioso conosco, respondi constrangida, temendo que ele pensasse o contrário. Aposto que ele lhes mostrou o castelo de Windsor e discorreu sobre o famoso chifre de Narval, e como tudo era na época do seu avô e do seu pai. Quando eu era criança e viajava sozinho com o Sr. Julius, ele me contava histórias que me deixavam de olhos arregalados a viagem inteira, desde contos da realeza até histórias de castelos mal-assombrados que encontrávamos pelo caminho. Falou, saudoso, como se tivesse voltado no tempo para anos atrás. Então o senhor o conhece desde criança? Perguntei surpresa. Sim, desde quando ainda nem falava. Tanto o senhor Julius quanto a senhora Holly. E então ele tirou o sorriso fácil do rosto e ficou sério. Pois bem, fico feliz em saber que o Sr. Julius foi uma agradável companhia e que puderam descansar e assim tornar a viagem menos fatigante. Sim, concordei, prestes a dar a ele um primeiro sorriso. Nada menos do que a noiva de meu pai merece. Ele acrescentou, fazendo morrer o sorriso em meus lábios, que esmaeceram como uma pétala murcha, me deixando com uma sensação de vazio muito grande. O jantar foi servido logo que voltamos do jardim. Na mesa havia apenas o necessário, sem exageros ou pratos requintados demais. Uma boa variedade de pães e frutas, servidos com carne, vinho e queijos.
Estão esperando alguma coisa para se sentarem conosco? Perguntou o Sr. James ao Sr. Julius e à Sra. Holly de pé, próximos ao umbral da porta da sala de jantar. Sr. James, não sei se devemos. A Sra. Holly olhou para o Sr. James com censura. Devem sim. Seu pai não aprovará, disse ela. Meu pai? Onde está ele que não o vejo em parte alguma? James virou o rosto em várias direções e depois firmou o olhar nos criados. Ele chegará em pouco mais de uma semana e certamente mudará algumas coisas por aqui, disse a senhora Holly sobriamente. Então, já devemos nos habituar ao nosso lugar desde agora. A senhorita se opõe? Perguntou o Sr. James, virando-se de repente para mim. Se eu já estivesse com a boca cheia, teria me engasgado. Eu? Opor-me à senhora Holly e ao Sr. Julius juntarem-se a nós? Não, ao contrário. Folgo em saber, pois logo será a senhora desta casa. Espero que a senhora Holly possa ao menos contar com seu anteparo, disse ele, avaliando-me. Tal comentário quase me fez perder o ar. Sr. James, a senhora Holly interveio, repreendendo-o. Confesso que senti grande incômodo ao pensar nisso. Eu, senhora daquela casa e casada com pensar nisso me dá arrepios. Mas, ao ver a forma como o Sr. James falou do pai, percebi que não sou a única a me sentir assim. Sr. James, qualquer pessoa poderá contar com minha defesa sempre que necessário, respondi enérgica. Então, em breve precisará usar desse recurso frequentemente, replicou ele friamente. Pensei que eu e o Sr. James entraríamos em um embate sobre um assunto que ambos concordávamos. Afinal, eu nunca me oporia à Sra. Holly e ao Sr. Julius se juntarem a nós na mesa de jantar, e fiquei aborrecida por ele pensar o contrário. Percebi que o Sr. James nutre grande afeição por essa senhora e que, ao falar de injustiças, estava se referindo às atitudes do Sr. Burman. Ele acredita que eu possa ser igual ao seu pai. Essa foi minha conclusão, e eu não gostei nem um pouco disso. O Sr. James parece estar preocupado com o tipo de patroa que serei e como tratarei os criados, especialmente a Sra. Holly. Sua ponderação inicial é compreensível. Ele não me conhece, mas julgar-me baseando-se no pai é intolerável. Mas, em contrapartida, não é isso que estou fazendo desde cedo. Assim que o vi, imaginando que ele seria igual ao Sr. Burman. Por fim, para amenizar o clima que se instaurou, o Sr. Julius e a Sra. Holly sentaram-se conosco e todos jantamos em silêncio. Depois do jantar, eu e Richard nos retiramos para descansar. Despedi-me dele na porta do aposento que ele ocuparia, antes de dirigir-me ao meu. Você ficou irritada? Richard riu. Qualquer um mais atento viu como seu rosto tomou um tom vermelho de indignação. O Sr. James tomou uma resolução sobre mim que considerei um engano. Claro que sim, mas ele não a conhece, Lola. O Sr. James é um bom homem, uma hora ao lado dele basta para perceber. Boa noite, Richard. Falei após um sopro forte de ar que eu estava contendo em meus pulmões sem perceber. Boa noite, Lola. Richard respondeu com um sorriso e fechou a porta. Dei alguns passos avançando pelo corredor. Foi quando ouvi o Sr. James falar do interior do aposento em frente ao que eu estava prestes a entrar. A senhorita fez uma ótima escolha. Sei que eu havia dito que o outro aposento é o melhor da casa e até a aconselhei a escolhê-lo, mas a verdade é que sempre preferi esse. Não por acaso o escolheu para o senhor. Se desejar, posso devolvê-lo e trocar o aposento por qualquer outro. Eu não me importo. Não, senhorita Gibbons, ele será seu pelo tempo que desejar. Gostaria apenas de saber por que o escolheu quando tinha tantos outros melhores à sua disposição. Melhores? Sob a perspectiva de quem? De todas as pessoas, até mesmo do Senhor. Acaso não o ouvi dizer agora mesmo que sempre o preferiu aos outros? Então,
Sr. James, assim como o senhor, não sou todas as pessoas. Tem razão, falou, olhando-me, como se estivesse surpreso com minha resposta. Bem, apenas necessito pegar alguns pertences que deixei sobre a escrivaninha. Claro, perdoe-me pelo incômodo, disse abrindo espaço para que ele passasse. O Sr. James caminhou até a escrivaninha e pegou os 2 livros deixados sobre o móvel. Pronto, apenas necessitava destes 2 livros bobos que me ajudam a dormir. Chama a literatura de Shakespeare de boba? Perguntei desafiadora e ele me olhou com curiosidade. O que a senhorita pensa dele? Penso que é o melhor de todos os tempos, exprimi-me na defensiva. Eu também, respondeu sem alterar suas feições. Não está falando sério, retruquei. Estou falando muito sério. Tenha uma boa noite, senhorita Gibbons, disse, oferecendo-me um cordial cumprimento e voltando para o aposento em que estava. E eu fiquei alguns segundos hipnotizada, em pé no umbral da porta, até me recobrar e finalmente entrar no aposento cedido a mim, correndo para meu diário.